A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, a sua família e a sala de aula que Deus colocou em suas mãos. É uma alegria muito grande estar novamente com os amados irmãos. Estamos aqui em outro cenário, numa hospedagem, na casa de uma família querida que está nos recepcionando, nessa linda cidade, maravilhosa cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Mas eu continuo ali em Pelotas, no Rio Grande do Sul, como capelão na 8ª Brigada, segundo tenente, pastoreando jovens recrutas, soldados, sargentos, subtenentes e oficiais também, pregando a palavra de Deus, aconselhando biblicamente e ensinando aquilo que o nosso mestre mandou nos replicar, né? Que é a sua palavra e o evangelho da verdade, que liberta, que cura, que salva e que transforma. Então, conto com as vossas orações. Nós não iremos deixar de gravar. Às vezes o cenário será improvisado, às vezes será no meio da rua, no quintal, em algum local, mas nós permaneceremos ali, mesmo que tenha 3, 10, 15 irmãos assistindo, mas a ideia é continuarmos, para que os irmãos aprendam, cresçam na graça e no conhecimento de Deus e levem algo de especial para a sala de aula. O vídeo aqui é preparado, por isso que coloco lição de número 4, Paternidade de Deus, tópicos essenciais, para que os irmãos aprofundem em um tópico. Não estarei ministrando de maneira pormenorizada cada linha entre linha da nossa lição. Irei aprofundar um tópico que chamo de essencial, algo que deve ser repisado, frisado, mastigado ali para que a classe entenda e capite a ideia, entenda daquilo que está sendo ensinado e aprendido, tá bom? Então essa é a nossa ideia e é a razão pela qual nós estamos trazendo esse estudo de maneira mais didática e direta para os amados irmãos. Eu indico, tem vários canais, vários irmãos aí que podem lhes ensinar, ministrar uma lição completa. Mas a nossa ideia aqui é apenas um tópico, uma parte, ou até mesmo uma palavra, né? Nós iremos nos deparar também com situações parecidas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero aqui destacar com os irmãos alguns pontos que devem ser mastigados, entendidos e repetidos todas as aulas, para que a compreensão de Trindade se torne mais fácil, mais simples e mais direta, tá bom? Então essa é a ideia. Estou aqui organizando o suporte do celular, que está aqui em cima de uma caixinha, né, de organizações aqui da família, mas eu vou organizar aqui para os irmãos para ficar melhor, tá bom? Comentem aqui se os irmãos acharem que posso melhorar no áudio, no vídeo, podem comentar e nos ajude também a melhorar para que os irmãos tenham um material de maior qualidade, tá? Então, repita comigo. Vamos começar. Deus é um só. Deus é um só. É uma verdade essencial. Isso até pode ser entendido pela razão humana, né? pelo pensamento lógico. Mas aqui nós não estamos falando apenas do que a mente descobre sozinha. Nós estamos falando do que Deus revelou nas Escrituras, na sua palavra. A Bíblia afirma claramente que existe apenas um Deus, não muitos, apenas um Deus. O famoso texto de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor Deus, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Esse texto é muito forte, muito claro. Ele ensina que há um só Deus. E mais à frente, a própria Bíblia mostrará que esse único Deus existe em mais de uma pessoa, mas com uma só essência. É isso que os irmãos devem levar em sala de aula. Então, neste ponto, a principal mensagem é que Deus não é dividido, não existe vários deuses, não existem vários deuses. Outro texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 44, do 6 ao 8, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ele fala: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Coloque lá, Isaías capítulo 44, versos 6 ao 8. Aqui Deus, o próprio Senhor, ele mesmo fala. E ele afirma: não existe outro Deus fora dele. Não existe outra rocha. Não existe outro fundamento. Portanto, a Bíblia, ela nunca ensina que há muitos deuses. Ela sempre ensina que Deus é um só.
Pois bem, continuando, a segunda verdade, o Pai é Deus. Sobre isso quase todos concordam, né? Até mesmo aqueles que discordam da doutrina da Trindade admitem que o Pai é Deus. Mas aqui surge um problema sério. Alguns dizem que Jesus, o Filho, não existia antes de nascer da Virgem Maria. E esse é um problema. Eles afirmam que o Filho começou a existir apenas no tempo, na temporalidade. E se isso fosse verdade, então teríamos um grande erro. Se não existia filho antes, então Deus não podia ser pai antes. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. É a revelação escriturística. Olha o que João fala. O verbo se fez carne. Então, como o unigênito do Pai, está lá em João 1,14. O unigênito. Então, Jesus é chamado de filho unigênito do Pai. Então, isso significa que a paternidade de Deus não começou no tempo. Mas a paternidade de Deus existe desde a eternidade passada. Deus sempre foi Pai, porque sempre existiu o Filho. Os irmãos entenderam isso? Então, se alguém diz que o Filho não existia antes, então está dizendo, sem perceber, que Deus não era Pai no Antigo Testamento. Isso é um grande problema. O Deus que criou o mundo seria diferente do Pai de Jesus. E isso é uma heresia. Então, esse erro já aconteceu no passado, já foi resolvido no passado. Alguns antigos hereges da história da igreja afirmaram que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas isso já é refutado ao longo da história. É completamente falso essas ilações ou tentativas de entender a Trindade de uma maneira sem levar em consideração a revelação escriturística. Então, o Pai de Jesus Cristo é o mesmo Deus que criou o mundo, falou com os profetas, deu a lei e também guiou a Israel. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Então, pois bem, então quem nega o filho perde o pai. A Bíblia é muito clara nesse ponto, meus queridos irmãos. Todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Olha o que diz a Bíblia. Quem não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Está lá em 2 João capítulo 1, verso de número 9. Então, isso significa que quem nega Jesus é o Filho, que ele é o Filho eterno de Deus, também perde o verdadeiro entendimento sobre o Pai. É isso que precisamos levar em consideração. Não existe Pai verdadeiro sem o Filho verdadeiro. Repita comigo, não existe o Pai verdadeiro sem o Filho verdadeiro. Então, um Deus que nunca foi Pai não é o Deus da Bíblia. A paternidade é eterna. Por isso a igreja primitiva lutou tanto para defender essa verdade. O Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. O Filho é eterno. O mesmo Deus atua no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, uma conclusão simples para guardar no coração. Escute isso. Vamos resumir de forma bem clara tudo aquilo que já falamos aqui. Existe um só Deus, o Pai é Deus, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre existiu, negar o Filho é perder o Pai. Esses são os pontos. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ponto. Olha o que a Bíblia diz. Para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 6. Então, esse Pai não começou a existir no tempo. Ele é Deus desde a eternidade, Pai desde a eternidade e permanece o único e verdadeiro Deus. Louvado seja o Senhor.